Fala trader, tudo certo contigo? Daniel Gonçalves aqui na área do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem aí com você. E hoje eu separei um vídeo especial, hein? A gente vai falar sobre a verdade da profissão do trader e sobre essa questão do mito aí do dinheiro fácil, né? O que é a profissão trader de verdade, né? Vou explorar com você esse assunto durante esse vídeo, vem comigo. Bem, você aí já sonhou em ficar rico com trading em um mês, sabe? Ficar apertando lá os botões, entrar dinheiro rápido e fácil na conta, para pagar aquela janta, para viajar, enfim, né? Conseguir ganhar dinheiro de forma rápida e prática? Você já caiu nessa ilusão? É, meu amigo, você não está sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas acredita que é assim que funciona trading. Você vai entrar lá, abrir uma conta numa corretora, vai fazer alguns cliques lá mágicos e já vai começar a ganhar dinheiro. Quem dera se fosse tão fácil assim, né? Muitos, infelizmente, entram no mercado com essa mentalidade, a mentalidade do dinheiro rápido, porque precisa pagar alguma conta. Vou abrir conta na corretora para ganhar um dinheirinho lá no mercado e poder pagar minhas contas. É como se fosse uma máquina de imprimir dinheiro. Para muitos é vendida a ideia do risco zero, setup infalível, solução mágica, né? Então as pessoas infelizmente entram na bolsa com uma série de armadilhas aí, uma série de ilusões que só gera a perda, frustração e no final, infelizmente, a desistência, né? Achando que bolsa é um cassino, que é tudo uma mentira. Na verdade, o que as pessoas não entendem é que trading é uma profissão. Você vai precisar se desenvolver nessa profissão. Imagina se eu quisesse ser um médico e estudasse durante um mês e não conseguisse aprender direito as coisas, eu desistisse e fosse embora, né, da medicina. Como é que você acha que eu conseguiria prosperar nessa área? Não é assim que funciona. No trading também não é igual. Você precisa entender que existe um caminho a ser percorrido. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar pontos essenciais para você quebrar essas ilusões aí na sua cabeça. Não achar que trade é como a maioria te vende, porque não é assim que funciona, beleza? Então nesse vídeo de hoje eu gravei esse conteúdo especial para você, para a gente quebrar todas essas ilusões aí de dinheiro rápido e fácil, explicar de verdade o que é a profissão de trading, para que você consiga seguir no caminho certo e tenha resultados de verdade na bolsa de valores. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é que trading é uma profissão, é um trabalho de performance. A gente não está falando aqui de jogo de azar, de loteria, de cassino, nada disso. A gente está falando de profissão, ok? Você vai ter que realmente estudar a área de trading para entender como um profissional lida com o dia a dia com o mercado financeiro. Como é que ele faz, o que ele faz no dia a dia, ele segue uma estratégia, ele segue um plano, ele tem algum processo específico que ele segue, ele coleta os resultados dele, analisa resultados. Então, assim, existe todo um trabalho de preparo, de pesquisa, né? Como eu mesmo digo, o trader, ele é um cara que ele passa um tempão ali pesquisando o que ele vai fazer na bolsa, qual vai ser a abordagem que ele vai estar usando no dia a dia, no trabalho dele. E só depois, quando está tudo preparado, tudo certo, ele vai lá e executa o que ele definiu. Então existe todo um preparo, tá? Como eu costumo falar aqui nos vídeos, é que nem um atleta que ele vai correr uma maratona, ele vai fazer toda uma preparação, todo um planejamento, né? Todo um trabalho alimentar, enfim, ele vai se preparar para aquele dia e quando ele tiver que executar, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O trading é exatamente assim. Então não acho que vai ser uma abertura numa conta de corretora, clicar nos botões e ficar rico. Não é assim que funciona, ok? Põe essa mentalidade na sua cabeça, que trading é uma profissão, você vai precisar se desenvolver nessa profissão para ter resultado. E nós temos também alguns pilares, né? O pilar número 1 é o da análise técnica. Então, por exemplo, eu sou um trader que uso muito análise técnica. Então, se você quer seguir o caminho da análise técnica, você vai ter que estudar análise técnica, vai ter que ler livros de análise técnica, se desenvolver nessa área, entender padrões de candles, entender padrões gráficos, entender a questão de tendência, consolidação, como é que essas coisas funcionam no gráfico, né? A questão de demanda, oferta e demanda, como é que é oferta e demanda, como é que esses conceitos trabalham no mercado, né? Saber ler os candles, os famosos candles, né? Entender indicadores. Então, assim, você precisa se dedicar nesse entendimento da análise técnica, tá? Não sair operando um sistema pronto na internet só porque está ali pronto. Você precisa entender o por trás daquele sistema, por que ele funciona, como é que ele funciona, qual que é a taxa de acerto daquele sistema, qual o drawdown esperado se eu seguir esse sistema, será que eu estou confortável em seguir esse sistema? Tem uma série de perguntas que você precisa se fazer e vai ter que estudar análise técnica justamente para te ajudar nisso. O segundo pilar é a gestão de risco. Meu amigo, eu não conheço ninguém que venceu na bolsa sem entender gestão de risco. Gestão de risco, ela é vital para o seu sucesso. Você só sobrevive e prospera na bolsa de valores se você entender o que é gestão de risco. E não se engane, gestão de risco não é só usar um stop loss. Existe muito mais coisa por trás da gestão de risco
que você precisa entender a fundo, ok? E gestão de risco envolve matemática, sim, envolve estatística. Não precisa ser aquela matemática complicada, né? Mas o básico você vai ter que entender. Você precisa saber o que é gestão de risco se você quer realmente ter resultados. E o último pilar, mais importante, é a parte psicológica, é a mentalidade do longo prazo. Não dá para vencer na bolsa se você não desenvolver esse lado psicológico. Existe sim, o trader tem uma mentalidade diferente quando ele está lidando com o trading. Ele sabe olhar para o mercado de uma maneira específica, e se você quiser ter resultado, você vai ter que aprender essa mentalidade, tá? Existe uma forma correta de seguir com seus negócios na bolsa de valores. Só quem entende como é que funciona vai ter uma vantagem no longo prazo. Então, qual que é a chave da consistência? A chave da consistência é entender todos esses pontos que eu disse e ter uma mentalidade de longo prazo. Entender que não vai ser em um dia, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, nem um ano que você vai ter resultados. Você precisa trabalhar no trading, você precisa se desenvolver nesse assunto, ok? Sim, tem que ter paciência. É como qualquer profissão. Quem dera se a gente aprendesse qualquer profissão em um ano, né? Geralmente não é assim que funciona. O primeiro ano é o ano que você ainda está engatinhando, você está entendendo aquela profissão, entendendo como funciona. Vai haver alguns erros, é normal, não tem como não errar, né? Erro faz parte da coisa, tá? Mas se você tiver a paciência e for estudando, com certeza você vai chegar longe. Então, o trading de verdade, a profissão trading, ele é uma maratona, você precisa estudar aquilo, não é o atalho que te vendem, não é esse atalho de clica aqui e fica rico, de alavanca aqui e vai ganhar 10 vezes mais, não é esse atalho, ok? O trabalho de trading é uma atividade séria, profissional, você precisa saber como se comportar como um trader profissional. Então, a lição mais importante que eu quero que você tire desse vídeo é trabalhe nesses pilares que eu digo, desenvolva eles. Se você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Tenho aqui embaixo o link da minha mentoria, eu te ajudo em cada um desses pontos, cada um desses pilares, com detalhes, a gente conversa sobre cada um deles, para você entender exatamente qual é o processo correto de um trader profissional e você não ficar mais perdido aí nesse mundo de informações, de promessas fáceis, né, que te vende, tá? Então, pode contar comigo que o meu objetivo é te ajudar nisso. Bem, se esse vídeo te ajudou aí você entender a seriedade que é o trabalho de um trader, peço por gentileza, deixa seu like aí se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo se você já conhecia essas questões, se você está procurando se tornar um trader sério aí no mercado e pode, como eu disse, pode contar comigo no que você precisar. Até o próximo vídeo, valeu!